Olá, seres de matéria orgânica, tudo bem? É quarentena, mas as crianças estão brincando na rua, não é mesmo? Engraçado, né? Bom, o vídeo de hoje nós vamos fazer uma pequena revisão e falar sobre o rádio, essa grande invenção que mudou vidas, não é mesmo? Roda a vinheta que eu estou agitado. Telecomunicações. Do latim ou grego, não sei, tele quer dizer distância. E comunicação já sabe o que é, né? Então, comunicação à distância, né? Marconi, né? Guglielmo Marconi, eu não sei, mas vai aparecer na tela, ele inventou o telégrafo. E aí, minha filha, marcou 1893. Daí, meu filho, marcou uma geração pra sempre, marcou totalmente a telecomunicação. Essas crianças vão ter um treco daqui a pouco, gente. Pois é, e aí o rádio foi inventado mesmo aqui lá no final também da década de 1800 alguma coisa, que é a década de 19, né? E aí aqui no Brasil a primeira transmissão de rádio, vejam só, não foi em 1922, embora muito tenha sido dito isso. E aí em Porto Alegre foi testado as primeiras comunicações de distância, mas em Recife, Nordeste, em 1919 é que foi testada a primeira transmissão de rádio do Brasil. Você foi Nordeste, ó, representando, maravilhoso, entregando, servindo, tá bom, meninas? Mas a primeira transmissão oficial em nível de rede nacional foi a que realmente é datada na história, né, que é de 1922, que foi um ano que também teve essa modalidade moderna, então o Brasil estava entrando nessa coisa do modernismo, e em 7 de setembro, dia da independência do Brasil, foi feita a primeira transmissão de rádio, né? As ondas eletromagnéticas são formadas por uma variação elétrica e magnética que ocorrem perpendiculares entre si. O que isso significa? Não interessa. O que interessa é que a onda eletromagnética ela pode viajar pelo espaço, não é? Pelo vácuo, pelo ar, por onde for. Você lembra da onda eletromagnética? É só você lembrar da luz. Gente, a luz, os espectros que tem comprimentos de onda entre 400 nanômetros e 700 nanômetros, alguns autores podem variar, né, para 380 até 680, essas ondas são ondas eletromagnéticas também, que são espectros da luz visível. Correspondem a uma fração muito pequena de todas as ondas eletromagnéticas que existem e que são possíveis de existir. Mas, assim como a luz, se tiver um gerador de ondas de rádio, que são essas ondas de comprimento bem maior, que vai aparecer na tela, você pode fazer transmissões de sinais usando essas ondas. Como? Por um fenômeno chamado modulação de sinal. Então, existem dois tipos de modulação. A modulação em amplitude, ou seja, se você tem um sinal de áudio, né, você quer transmitir a voz de alguém, como no rádio é feito, e você pode somar essa onda que representa a sua voz com uma onda de rádio de comprimento de onda fixo. E aí o que acontece com essa modulação de amplitude? O que modula, o que muda, o que varia é justamente as amplitudes de cada onda do sinal de rádio que correspondem exatamente ao sinal do áudio da sua voz, né? E depois, usando um transdutor, né, que é o equipamento que ele é tipo um tradutor de sinais, ele vai separar esses sinais novamente, separando o que é a onda que carrega, né, a onda de rádio, do que é a onda de áudio. Então, esse sinal de amplitude modulada é o chamado rádio AM, ondas de amplitude modulada, ondas AM. E já a frequência modulada, ou FM, é quando você tem o seu sinal de áudio e você faz uma operação tal que, se o seu sinal tem um valor alto, muito positivo, a frequência da onda carreadora ela vai aumentar. E se o sinal de áudio for pequeno, de uma intensidade baixa, a frequência também diminui. Então a frequência varia de acordo com a altura do seu sinal de áudio. Essas duas técnicas podem ser usadas para poder fazer a transmissão de ondas via rádio. Muito antigamente, os primeiros rádios mais usados, né, que você for ver imagens, só tinham rádio AM, né? Na verdade não era nem AM, eram ondas médias. São sinais que vão de 540 até 1200, 1300 kHz. Mas em alguns rádios, se você for para pesquisar, você vai encontrar também alguns rádios que aparecem assim, OM, né, que seriam ondas médias, né,
ou AM, mas também tem alguns que aparecem OC e até OT. O que será que é isso, né? No lugar de OC também é comum aparecerem alguns valores de metros, ou só números tipo 25, 31, 49, né? 49. Então, vou fazer uma conta matemática para vocês entenderem como que calcula o comprimento de onda, vocês entenderem por que eles têm esses nomes. Só que nós vamos ver então a onda, né? A onda é formada então por várias repetições de ciclos, né? Então a gente tem aqui um ciclo que ele desce e sobe e tem esse comprimento de onda dado por essa linha que está aqui destacada em azul. Repare que no eixo X aqui na parte horizontal nós temos tipo, como se fosse o tempo, né? 1 segundo, 2 segundos. E essa onda toda aqui, ó, que está aqui, que vai dessa distância toda do comprimento de onda aqui, ó, da linha azul, ela dura exatamente 1 segundo. Então a gente pode dizer que a gente tem uma onda aqui que ela tem exatamente uma onda por segundo. Então ela é uma onda de 1 Hz, 1 por segundo. Se nós diminuirmos o comprimento de onda pela metade, repare que agora cabem 2 ondas em 1 segundo. Então a nova frequência é de 2 Hz e o comprimento de onda cai pela metade. Se nós continuarmos diminuindo, agora eu vou diminuir pela metade o comprimento de onda. Agora cabem 4 ondas em 1 segundo. Então agora a gente tem uma onda de 4 Hz. E o seu comprimento de onda caiu para 0,25, né? 1/4 daquela onda que era uma onda por segundo, né? Então a gente nota a característica de que o comprimento de onda ele é inversamente proporcional à frequência, né, da onda. Então, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. E ambos estão relacionados por uma constante. Que constante é essa? O comprimento de onda é dado pela divisão da velocidade da luz, que é 300 mil metros por segundo, né? 300 milhões, aliás, perdão, que a gente expressa como 3 vezes 10 oitava, para dizer que tem 8 zeros depois do 3. Né? Uma forma de chama notação científica. Né? Notação científica, então, é 3 vezes 10 oitava dividido pela frequência, a gente acha o comprimento de onda. Então, para ondas curtas, né, que tem uma parte específica do rádio, que é de 5,9 MHz até 6,3 MHz. Essas ondas têm um comprimento de 50,8 metros ou até 47,6. Elas geralmente eram descritas nos rádios mais antigos como ondas de 49 metros. Também tinha uma outra faixa também nessas ondas curtas, que era de 9,4 MHz até 9,9. O 9,4 MHz equivale a 31,9 metros, enquanto que o 9,9 MHz equivale a 30,3 metros. Essas ondas eram expressas nos rádios mais antigos como ondas de 31 metros, ondas curtas. Essas ondas são chamadas de ondas curtas, né? Em alguns rádios, né, vai aparecer SW, né, que é short wave. Assim como a onda M, né, que é a onda média, pode aparecer MW, né, que é medium wave. E a onda tropical, vai aparecer como AD, não tem esse nome em inglês não. Ninguém chama de tropical waves, acho que é só no Brasil que chama isso. São umas ondas de comprimento maior do que 49 metros, geralmente são de 62, 90... esses valores por aí que vocês vão ver em imagens. Então, se a gente for analisar os rádios, eles tiveram uma grande importância até o surgimento da televisão, onde ele passou a ter que competir com a televisão, que foi a partir da década de 50, com Assis Chateaubriand, fundou a TV Tupi, primeira rede de televisão no Brasil. Mas mesmo assim, como a televisão era muito cara, demorou um tempo para o rádio ganhar o espaço dele, que aconteceu lá, demorou um tempo para a TV ganhar o espaço dela, que ocorreu mais na década de 60, 70, por aí, né, com as novelas e tudo mais. O sinal do AM, em amplitude modulada, como eu mostrei, ele é muito passível de distorcer muito o sinal de áudio, né? Porque o sinal de áudio, o formatinho dele, fica bem em cima da onda. Então, se essa onda ela sofre algum tipo de interferência física que faça esse sinal aumentar ou diminuir, pode ocorrer uma distorção. E para o aparelho que recebe a onda de rádio, é difícil para ele poder corrigir essa distorção a ponto de conseguir melhorar o sinal do áudio. Então, para quem vai transmitir música, isso é muito ruim. Então, geralmente o sinal de AM é mais usado para transmitir voz mesmo, por isso. Já o sinal de FM, como é a frequência que oscila, né, não é a amplitude do sinal, então, mesmo que esse sinal, a amplitude dele varie por algum tipo de interferência, a frequência, as variações delas continuam as mesmas, né? As relações entre elas, tipo assim, se a frequência dobrou ou se ela caiu pela metade, pelo sinal, a referência fracionária de como esse sinal vai variar, ele continua o mesmo, não interfere se o sinal aumenta ou diminui. Então, a qualidade na hora de fazer a tradução
da variação de frequência para uma variação de sinal, o sinal fica intacto e perfeito. Além disso, para corrigir ruídos, pode passar um circuito que chama de circuito ceifador, que corta qualquer sinal acima de um limite mínimo que seja estabelecido pelo fabricante do rádio. Então, o sinal de FM geralmente é um sinal bem limpo, muito bom, perfeito para transmitir música. Mas o sinal de AM não tem essa vantagem, por isso ele é mais usado para transmitir notícias, né? A desvantagem, né? Por que tá tudo FM então? É porque o AM ele é um sinal que ele corre distâncias muito mais longas, enquanto o FM ele é limitado a uma distância mais pequena. Você pode ver que geralmente rádios FM são rádios locais, rádios da sua cidade, até mesmo do bairro. Enquanto a rádio AM, por exemplo, a Rádio Globo, é extinta, né? Não sei nem se tem ainda a rádio AM. Tem a rádio AM? Nem sei. A rádio AM, geralmente, ela consegue correr um estado inteiro ou uma grande região do estado, porque ela tem um alcance muito longo, né? Dependendo até da onda, né? Tem ondas, por exemplo, as ondas curtas e tropicais, podem correr distâncias até maiores. Então, você consegue pegar uma rádio da Argentina, uma rádio do Chile, da Colômbia, né? Usando esses comprimentos de onda, né? Tudo é o jeito que esse sinal é modulado. Mas, para a frequência modulada, o ideal são frequências mais altas, né? Nesse caso, os megahertz, né? E enquanto que a frequência para fazer uma boa modulação em AM tem que ser uma frequência da casa dos kilohertz, né? Então as duas meio que se complementam assim, né? Uma meio que, né? Mais uma vantagem do rádio da transmissão por modulação em FM é também a característica de poder ter subportadoras. O que são subportadoras? Eles podem transmitir mais de um sinal na mesma onda. E qual é a importância disso? O som estéreo. Na época, né, aquela época de anos 50, 40, começou-se a investir em novos sistemas sonoros, né? Em vez de ter aquele som monofônico, né, só o sinal gravado de um ponto de vista, né, os engenheiros de som começaram a testar novos tipos de sistemas, como o som estereofônico, que é o som que a gente usa até hoje, né, que é o esquerda-direita, né, que a gente sempre tem, né, que é o 2.0 também chamado, né. A rádio FM e a modulação em FM, desculpa, ela conseguia fazer transmissão de mais de um sinal ao mesmo tempo. Geralmente, no começo, nos primeiros testes com esse tipo de modulação com subportadores, né, que são esses dois sinais numa onda só, foi usado para transmitir 2 programas de rádio diferentes ao mesmo tempo. E aí, mudando de um sinal para o outro, a pessoa podia escolher qual programa ela queria ouvir. Olha só que chique, né? Que interativo rádio antigamente. Só que eles viram que isso não tinha muito fundamento, sei lá, não acharam que fosse um bom investimento, porque podia um programa fazer mais sucesso que o outro na mesma programação da rádio, interferir no lucro de um programa, podia dar problema, briga, etc. Então, como o sistema naquela época de som, né, os discos, né, que estavam sendo lançados, começaram a explorar mais o som estereofônico, né, com esquerda e direita, eles começaram, bom, já que eu consigo transmitir 2 sinais, eu vou transmitir num sinal o som da esquerda e no outro sinal o som da direita do som. Pronto, virou o rádio FM estéreo, né, que foi famoso para sempre. A amplitude modulada, eu não tenho certeza, mas tenho quase certeza que não tem como fazer isso. É muito difícil de fazer, né? E aí, anos depois, começaram a fazer mais investigações, mais estudos, e foi aí que surgiu a TV, porque era possível carregar na modulação FM, que é o tipo de modulação que a TV usa, né? A TV analógica, a antiga usava, na verdade, para poder transmitir, né? Então, usava 3 ou 4 carreadores, né? 4 suportadoras, uma, o sinal da imagem, outra, o sinal esquerdo, o sinal direito do áudio, e terceiro, o sinal do SAP, né? Quando tinha algum filme e podia colocar o áudio original do filme, né? Se era um filme internacional estrangeiro, colocava no SAP, no sinal SAP, o som do original do filme, né? Gente, eu vou interromper o vídeo aqui no meio, falar pra vocês se inscreverem no canal, não perder nunca, tem vídeo novo todo domingo às 7 horas. Domingo sim, Retroteca aleatório, como foi esse. Domingo não, semana que vem não tem. Ah, que pena, não tem Retroteca aleatório, mas tem novela aleatória. Eu vou falar sobre novelas, alguma curiosidade, uma lista, uma coisa bem pesquisada, arrojada, diferente pra vocês, tá bom? Qualquer dia desses, quando tiver eu vou avisar, eu posso voltar a fazer um formato antigo com outras discussões de outras coisas que vocês quiserem, que vocês pedirem, vocês pedem muitas coisas. Muito obrigado, tá bom? É isso, continuem com o vídeo. E com o tempo a rádio foi decaindo. Hoje em dia a gente tem mais rádios online, né? Acho que ninguém mais escuta tanto rádio assim, sintonizando mesmo, né? Tipo, tendo um rádio pra ligar e poder, tipo, ir lá e ouvir, só ouvir a rádio, né? Uma coisa meio secundária.
Tem os podcasts também que estão aí, né, substituindo essa coisa da rádio AM, né, que era essa coisa de ouvir notícias ou debates ou discussões. Então, eu achei muito interessante, eu queria muito fazer isso, que eu acho que o rádio já se tornou um objeto vintage. Então, como é retroteca aleatório, então acho que ele se enquadraria, então eu quis fazer esse review, então. O vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal.